Fala galera, vamos lá fazer uma análise aí do dia de hoje, tá? No índice, mercado daqui a pouquinho aí tá fechando, vai deixando um candlezinho aí, né? Esse aqui é o gráfico do índice futuro, tá? Gráfico diário, ó. Deixa eu mudar o layout aqui. Média de 400, tá? Que eu venho destacando aí bastante. Mesmo quem não usa, né, pessoal? Se a gente olhar o cenário aqui do índice, tá? Nesses últimos dias, a gente vê que nessa região aqui, ó, tá? De mínimas, ó, quinta, sexta e hoje também ele trabalhou bastante nessa região, ó, tá? Era uma região de suporte aí, tá? Do dia. Tentou várias vezes aí romper essa região. Então, assim, quem não utiliza a média de 400 e não estava vendo nessa média aqui, mas tinha ciência aí, né, que essa região era uma região de suporte, tá? Mercado caminhando aí para fechar em queda, 0,79%, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui no Ibov, ó. O Ibov, ele tá num alargamento aí, né, nessa região dos 120 mil. Se a gente tirar o zoom aqui, pessoal, ó, essa região em rosa aí, ó, tá? Tem vários toques aí, deixa eu colocar no semanal, ó, que a gente fica mais claro, tá? Pra gente ver, olha aí. A gente tem uma resistência relevante aqui nessa região, né? Tá? Vários momentos aí o mercado tentou, né, superar essa região e não conseguiu. Região dos 120 mil aí, a gente sabe, né? Uma regiãozinha onde o mercado briga bastante. Tava esticado, né? Vamos ver se ele vai ficar aí, né, dentro desse alargamento e quem sabe, né, acumulando aqui nessa região, ó, tá? Enquanto a média de 21 se aproxima, ó, tá? E aí essa média de 21 aproximando, né, se o mercado tenta aí o rompimento dessa região aqui de resistência dos 120 mil, beleza? Então vamos ficar atento a isso aí no Ibov, tá? Índice futuro, a mesma coisa, né? A gente tem essa 21 aqui por baixo, ó. Vamos ver se com a aproximação dela, né? Se o mercado vai se manter aqui nessa região, tá? Aguardando aí a chegada da média para tentar romper aqui essa região dos 122 mil, beleza? Se ele... Até então, pessoal, é correção, né? Agora, quando que a gente vira, né, a expectativa do mercado que até então vem de alta, correção até aqui nessa região aqui da média de 21, ó, 118 e 200, seria ainda uma correção saudável. Claro que essa média ela vai subindo aí, né? Amanhã provavelmente já vai estar mais aí para cima, então uma correção até a média de 21 seria uma correção saudável, tá? E a gente só mudaria a expectativa de alta se o mercado fizer isso daqui, né? Perder a média de 21, né? E aí, quem sabe, né? Ela fazendo um movimento nesse sentido aqui, tá? E deixando o pivô de baixa. Aí sim quebra, né, a expectativa prévia. Mas, por enquanto, seguimos aí, né? Ou para o mercado acumular aqui, dar mais uma corrigida, tá? Ou aguardar a aproximação da 21 e romper essa região aqui, beleza? Vamos seguir acompanhando. Hoje, ó, pelo gráfico de 5 minutos, deixa eu voltar o layout aqui. Que a gente teve, pessoal? Ó, a gente tinha o mercado, ó, essa regiãozinha aqui, uma região de suporte, tá? O mercado vinha trabalhando aí nessa região. Era a regiãozinha lá onde está a média de 400 do gráfico diário. A gente vê aqui, ó, alguns toques nessa região, tá? Ó, rejeições nessa região, beleza? Então era uma região que eu já tinha marcado aí como uma região relevante. E acima, ó, eu tinha essa região aqui de troca de polaridade também, onde o mercado segurou aí, né? Em alguns momentos, beleza? Então basicamente era esse range aí de quinta e sexta-feira. Deixa eu tirar isso daqui, depois eu volto, tá? Porque senão fica muito poluído aí. Então, ó, o mercado abriu hoje médias emboladas, e aí o que a gente faz, né? A gente viu o mercado abrindo dessa forma, pessoal, eu já ligo um alerta, né? Por quê? Pô, médias emboladas, uma 200 aí cortando preço, foi o que eu falei no início do pregão. Vamos ter paciência porque o mercado pode ficar um pouco mais confuso. E ele, nessa primeira hora, ele ficou meio de lado aí, né? Encaixotado aqui nessa região, ó, tá? Não teve movimentos muito relevantes aí nessa primeira hora e o mercado por conta dessas médias, né? Então poderia ser um cenário de indefinição, de lateralidade, enfim, congestão, porque
o mercado estava dentro desse range, tá? E com as médias mais emboladas aí, beleza? Na hora da abertura do mercado à vista, olha o que, que o mercado fez, ó. E aí é o que a gente tem que tomar cuidado aí, né? A abertura do mercado à vista às vezes tem umas pegadinhas aí. Então, ó, deixou uma barra forte aí, tá? De compra. Ela não foi ativada, tá, pessoal? A superação dessa máxima aqui, tá? Eu, particularmente, para eu comprar, o que eu ia guardar? A superação da máxima do dia, tá, pessoal? Para ter uma maior segurança aí de que o mercado poderia, né, entregar um movimento de alta. E aí, dependendo de como fosse, né, pega aí um pullbackzinho escondido, uma filtragem no intra 2. Mas até então, essa compra aqui, né, entre aspas, que não foi ativada, não deu em nada, tá? Ele até deixou aqui tipo um fundinho duplo, né? Ó, deixou uma barra forte, indicando que poderia puxar a compra, mas aí na sequência o que ele faz? Ele deixa aqui, né, esse candlezinho aqui, um enforcado, né? Ó, demonstrando aí, ele não ativou, né, a compra e na sequência vem um gatilho de venda partindo das médias, ó. Olha como que as médias já estavam se alinhando aqui, ó, e a gente tinha a 21 descendente, a 9 alinhada, essa 200 aqui cortando no meio, né, que não foi muito bacana, mas e a 50 aqui por cima. Então, e um candle, ó, que teve um volume, né, altíssimo aí, o maior volume do dia até então, tá? Demonstrando aí bastante pressão de venda. Então, venda na mínima dele, tá? Perdeu a mínima, vende, stopzinho maior, então tem que fazer a gestão aí, né, do tamanho da mão, tá? Que era um stop de 300 e poucos pontos aí. Para tentar buscar pelo menos, pessoal, e aí daria mais de 1 para 1 aqui nessa região, ó, que é a região de suporte lá, tá? Pagando aí até essa mínima, né, até essa região aí uns 450 pontos. Então, foi o que eu fiz no dia de hoje, tá? Para buscar aí essa venda. Evoluiu bem rápido, né? Logo após aí a abertura do mercado à vista. Então, o mercado pagando bem aí nesse movimento, tá? Então, ó, a gente tinha aqui, né, confluências a favor, todas as médias, VWAP, se a gente puxar a retração aqui, a gente vê que tinha retração do dia aqui também, tá? Do último movimento aí de baixa. 1, 2, 3 de venda aqui, né? Ó, 1, 2, 3 de venda, um enforcado aqui antes, um gatilho forte, demonstrando convicção e pressão de venda, né? Olha o volume desse gatilho, ó, o maior volume do dia aí disparado até então, né? Beleza? Então, rapidamente aí o mercado evoluiu e cravou, né, o alvo aí no suporte. E aí, botando um layout adaptado aqui, o que, que a gente tinha além da 400 lá do diário, tá? A gente tem também a média de 400 do Intra 15. Eu não uso a 400 no Intra 5, tá, pessoal? Mas nos tempos gráficos maiores eu gosto de olhar ela, tá? Então aqui, ó, a gente tinha também a média de 400 do Intra 15. Olha como ele segurou inicialmente aí, né? Esse primeiro toque segurou, deu uma volta em V. Outro ponto importante aí, ó, se a gente olhar as médias do Intra 15, tanto a 200 quanto a 400, ó, essa aqui é a 200 do Intra 15 e essa 400 do Intra 15. Olha como que elas vão formando um corredor aqui, né? E a gente vê o índice preso nessa região, ó, toca na 200, queda, toca na 400, sobe. Então, formou um corredor aqui, né, nessa região, e foi uma regiãozinha aí onde o mercado ficou brigando bastante, né, nesses últimos dias, tá? Depois, ó, o que, que o mercado fez? E aí, o que eu destaquei lá no Stories, né? Eu não gosto, tá, pessoal, de pegar contra volta em V, ó. Você vê que o mercado voltou em V, né? Ele voltou praticamente aí para essa máxima aqui, ó. Tá? Quase na máxima do dia, né? Que era quinta, então. Beleza? Então, quando a gente vê esse candle aqui, ó, muita gente pode falar assim, ah, pô, gatilho de venda, né? Corrigiu aí para as médias, a 21 segue descendente, tem uma 50 ali, uma 200 protegendo, mas muita cautela. Por quê? Porque você está indo contra um movimento, né, de volta em V, que foi o quê? Um movimento que aniquilou todo esse movimento forte de queda aqui, ó. Então, para aniquilar um movimento forte desse de venda, precisa, né, e teve muita pressão de compra, tá, pessoal? Tanto que o volume dessas barras aqui, ó, de compra, tá, foram volumes aí bem expressivos, ó, tá? Então, demonstrando que os compradores estavam ativos também, né?
Então fica difícil, a gente precisa aguardar, né, cenários aí um pouco mais claros aí para a gente atuar contra essa volta em V. E aí ele só veio aqui, né, a meu ver, tá? Só nessas rejeições aqui, já com as médias mais alinhadas, tá? Depois que perdeu a mínima dessa barra aqui também, ó. Porque aqui, até então, o que o mercado poderia fazer? Ele poderia vir aqui, né, testou as médias, forma um fundinho mais alto e pivota para cima, tá? Mas quando ele deixa essas rejeições aqui com as médias já alinhadas, aí ele abre espaço aí, né, para quem não pegou a oportunidade de venda aqui, né, poderia vender aqui, tá? Com stop acima dessas mínimas aqui, ó. Tá? Stopzinho aí acima, beleza? E também pagou muito bem, né? Poderia fazer uma parcial aqui nessa região de suporte, porque a gente não sabe se ele vai romper ou não, mas logo nessa barra aqui foi muito forte, né? Então, poderia bater uma parcial aí ou proteger, né? Quando chegasse aqui, protege no zero, tá? E tenta carregar aí, que foi depois, né? Ele deixou ainda mais um pivôzinho, tá? Pagando muito bem na venda aí o índice hoje, tá? Depois, ó, na parte da tarde, aí foi o horário do almoço, né? O problema é o horário ruim. Mas ele deixou aqui um padrãozinho bacana, ó, tá? Deixou aqui tipo um topinho duplo, ó, nessa região, tá? Opa, deixa eu pegar outra cor aqui. Deixou tipo um topinho duplo aqui nessa região, ó, tá? E também, né, tipo um Twin Towers aqui. Então, perdendo essa mínima aqui, ó, a gente poderia ter uma entradinha também na venda com stop na máxima. E também pagou aí, acho que quase 500, né, 400, 500 pontos. Beleza? Se a gente pegar aqui, ó, dessa mínima. Olha lá, 500 pontos, basicamente aí nesse movimento. Aqui também, ó, a gente tinha aí um stop, né, de 260 ou acima desse candle aqui, né, sendo um pouco mais conservador, 290. Tinha 300 pontos aí até o suporte e chegou a pagar 800 pontos, ó, até essa mínima aqui, 1000 pontos aí. Mas claro, né, mais difícil de conduzir, ainda mais que ele fez esse movimento de correção mais profundo aqui, tá? Mas então o mercado teve algumas oportunidades hoje, tá? Interessantes. E depois, ó, puxou esse movimento de alta aí, entrou em trap zone. Aqui, ó, teve um gatilhozinho aí de compra que realinhou as médias para alta, né? Mas tinha também região aqui de troca de polaridade. Então, não sei, eu não me sentiria muito confortável de entrar. Mas estava com as médias alinhadas aqui, ó, deixou um gatilho bacana, chegou a pagar uns 300 e poucos pontos, tá? Então, pessoal, alguns pontos que eu queria destacar, né, no dia de hoje. A questão da volta em V, né? Porque quem entrou nesse gatilho aqui, ó, acabou sendo estopado aí de bobeira. E aí depois, às vezes, o que acontece? Isso que é foda, né, cara? Porque às vezes você entra, perdeu um movimento de queda, aí você fala, ah, não, cara, agora eu vou entrar aqui e tal. Aí você toma um stop aqui em cima, ó, uma beliscada no stop aqui, e aí depois você fica com receio de entrar. E aí você vê o preço caindo isso tudo aqui e acaba ficando de fora. E aí fica a frustração, né? Porque você perdeu inicialmente um movimento aqui, tá? Quando você tentou entrar, né? Por você estar entrando contra uma volta em V, um movimento forte, às vezes precipitou ali um pouco, né? Aqui, ó, a gente vê que ele não tinha fechado abaixo ainda da VWAP, né? Tinha uma VWAP aqui dando uma segurada, então talvez o ideal seria esperar, né, o fechamento abaixo da VWAP, essa 9 realinhar para queda, tá? Ou deixar pelo menos uma dupla rejeição aqui na média de 50, tá? Que só veio aqui, ó, nesse candle, tá? Porque o primeiro teste na 50, né, é um pouco difícil aí, primeiro teste aí nas médias, né? Eu gosto de aguardar um duplo teste, uma dupla rejeição aí, uma estruturazinha mais interessante, ainda mais sendo contra uma volta em V, né? Pra gente atuar com maior segurança, tá? E aí, quando ele deixar essas rejeições aqui, seria mais tranquilo de entrar. Então, às vezes, né, na euforia ali do momento, a gente acaba, né, tentando ali pegar o movimento, só que a gente acaba negligenciando aí alguns fatores importantes, né? Que no caso aqui uma volta em V, uma correção com volume alto, tá? Porque o ideal de correção é o que, né, pessoal? Correções com candles menores, né? Candles aí com volume menor, tá? Uma correçãozinha mais cadenciada. E aí quando vem o gatilho, né? Apoiado aí pelas médias, um gatilho bacana, forte, com volume, tá? Então, quando a gente vai ver o volume lá, ó, o volume caindo aqui, tá? E aí aqui o volume aumentando, né? Que é onde tem o gatilho e a continuidade na tendência, né?
Que não foi o que aconteceu aqui, né? Porque foi uma volta em V. Então, você acaba sendo estopado aqui e aí depois fica difícil, né? Porque às vezes você vai hesitar na entrada, na sequência. Então, por isso que é importante ter muita paciência, né? Pra gente evitar cair nessas armadilhas e aí ficar frustrado depois. Por quê? Porque você foi estopado aqui por um tique, tá? E, é, e aí depois você acaba hesitando na entrada, né? Porque fica com medo, fala, ah, não, já frustrou uma vez, vai frustrar de novo. E aí, tem um suporte aqui embaixo, enfim. E aí você acaba perdendo, né, a sequência do movimento, tá? E um movimento que pagou muito bem, beleza? Então, fiquem atentos aí a essas questões, beleza? É isso que eu queria passar no dia de hoje. Tava alguns diazinhos aí sem fazer as análises em vídeo, né? Mas vamos voltar firme aí essa semana, beleza? Vamos que vamos, tamo junto. Bom fim de segunda e bom início de semana aí pra todos. Tamo junto.